momento, quem era adepto das religiões vigentes recusava o trabalho de Darwin. Quem não era adepto dessas religiões não tinha nenhuma resposta para a seguinte pergunta: de onde eu vim? E aí chega Darwin e diz de onde você vem, mostrando todo o processo evolutivo. Então, quando você aprendeu que como corpo você vem sofrendo um processo evolutivo, você está apto a ouvir que, como essência espiritual, você também evolui. Perceberam? Encaixa nos fatos. Certo? Então, esse aspecto da ciência, essa evolução científica, ela é primordial para nós chegarmos ao nosso último parágrafo da página 22. E eu vou ler o parágrafo, porque alguns ainda não estão no livro, então eu vou ler o parágrafo. Posso? Todavia, é importante assinalar que uma revolução diferente marcou também esse período. Falamos da revolução moral, proposta pelo espiritismo nascente. O século XIX desenrolava uma corrente de claridade na face do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. As lições sagradas do espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, vejam a frase, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Ou seja, ele estava nos mandando o Consolador que ele nos prometera em 1857 anos antes. Ok? Perceberam como era importante a gente analisar essa história toda? Concordam comigo que era importante? Muito. Okay? Ter caminhado por esse texto acrescentou conhecimento a vocês? Sim. Para mim esclareceu muita coisa. Mudou a relação que vocês vão ter com a doutrina espírita? Sim. É o que a gente quer quando pega um estudo desse. Então, hoje eu falei muito. Falou ótimo. Eu quero começar a ouvir também. Tá? Nossa próxima lição, que é o roteiro número 2, é muito simples. Por isso eu não vou mandar perguntas para vocês. Mandei. Não, para você eu não conseguiria saber. Eu vou falar um pouquinho. Algumas letras eu não consegui distinguir. Eu vou falar um pouquinho sobre cerveja daqui a pouco. Deixa eu só concluir aqui. Então vejam bem, eu não vou mandar perguntas sobre esse roteiro número 2, porque ele é muito simples. O título o objetivo específico é conceituar a doutrina espírita destacando o seu objeto. Então, vocês vão ler tudo isto, vocês vão analisar esse texto, vocês vão parar nesse texto para entender claramente o significado de palavras como espiritualismo, espírita, espiritismo. É importante fazer essa distinção. Não é fazer essa distinção lendo para mim uma definição, é compreendendo em que isso tudo é diferente. Espiritualismo, espiritismo. Vocês vão encontrar no texto, quando vocês começarem a ler, vocês vão encontrar todas essas palavras. Por isso que eu não estou me preocupando de ditá-las. Tá? Vocês vão encontrar logo no primeiro parágrafo. Então vejam bem, semana que vem eu quero que todo mundo possa chegar aqui e falar sobre esses vocábulos, entendendo o que eles dizem e por que foi necessário criar duas palavras novas: espiritismo e espírito. Então essa é a primeira tarefa.
segunda tarefa? Entender por que vermos-nos como espíritos tem consequências morais. Tá? O quê? Nos vermos como espíritos acarreta consequências morais. No segundo parágrafo vocês vão encontrar isso. E no terceiro parágrafo tem 13 vocábulos que nós vamos precisar trabalhar. São as palavras sobrenatural, fantástico, maravilhoso. Vamos entender por que a doutrina espírita trata disso. Quem quiser, poderá ler no Livro dos Médiuns, logo nos capítulos iniciais, um capítulo cujo título é do maravilhoso e do sobrenatural. Mas nós vamos esclarecer isso mesmo para aqueles que não tenham lido, tá bom? E depois nós vamos entrar na segunda parte do roteiro, que é o objeto do Espiritismo. Com o que o Espiritismo se envolve. Qual é o objeto de estudo do Espiritismo? E aí vocês vão encontrar como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo e um livro chamado Espiritismo Básico, que não está listado como sendo bons. Então eu queria dizer para vocês o seguinte: é importante nesse nosso estudo que vocês sempre procurem o texto que está referenciado. É muito importante. Então vocês começam a ler, por exemplo, logo aí no primeiro parágrafo, a última palavra é espiritistas. Aí tem ali o número 4. Se vocês forem olhar na referência, o número 4 está tratado em O Livro dos Espíritos. Esse aspecto está tratado na introdução, item 1, página não interessa, porque cada livro estará no jeito. Então, o que eu quero dizer para vocês? O que nós temos no nosso livro de estudo é um resumo. Nós temos que ir ao texto referenciado do qual aquela informação foi tirada. Então, esse estudo é para vocês fazerem em casa, de maneira que quando vocês pegam isso aqui, aí vocês leem aqui o número 4, aí vocês olham na referência, Livro dos Espíritos. Aí vocês levantam, vão lá no estante, pegam o Livro dos Espíritos, olha a introdução, o item 1, leu, entendeu, voltou. Aí continua lendo, do segundo parágrafo, tem um 5 ali. O 5 está no livro que é o Espiritismo. Aí quem tem o livro vai buscar. Em 10 minutos, vocês vão estar cercados de 3 ou 4 livros. Certo? A intenção é essa mesmo. Cercados de 3 ou 4 livros, vendo toda a referência que foi citada e estudando, se tornando autodidato. Tá bom? Essa é a nossa intenção. Porque à medida que nós vamos passando aqui as nossas noites de terça-feira, todos nós vamos nos tornar cada vez melhores conhecedores. E para nos tornarmos melhores conhecedores, vamos ter que fazer isso. Então, vocês viram que eu trouxe o livrinho para vocês, porque eu já tinha lido o livrinho, mas eu peguei para dar uma lida nas referências. Para se eu não tivesse lido esse livro, eu ia fazer o seguinte: hoje, quando eu chegasse na minha casa, eu ia pegar o livro para ler. E enquanto eu não acabasse de ler o livro, eu não ia me dar por satisfeito. Então, vocês devem pegar o livro, aí depois tem, por exemplo, a Gênese, capítulo 1, item 16. Nós já sabemos que a Gênese é aquele livro que a gente acha mais precisão. Essa primeira parte é muito chata. Aí a gente vai lá, na Gênese, no item 16, para ler e entender. Mas eu li só o item 16 e não entendi. Então é melhor eu ler desde o início, né? Aí eu vou voltar um pouco e vou avançar um pouco. Tá bom? Então é importante que vocês façam assim. Porque à medida que nós vamos fazendo dessa maneira, nós vamos então aprendendo a buscar o conhecimento dentro da doutrina
estamos atendidos, companheiros? Tá com muito bem. A gente já tem que chegar. Alguém sabe onde chegar isso? Ah,